Olá, quarto ano. Iremos às correções das atividades do livro didático, capítulo 2, página 42 a 49, adição e subtração, operações inversas. Ok? Vamos lá. Número 1. Veja como podemos relacionar três números por meio da adição e da subtração. Então, vamos lá. 14, 26 e 40. 14 mais 26 igual a 40. 26 mais 14 igual a 40. 40 menos 14 igual a 26. E 40 menos 26 igual a 14. B. 230, 470 e 700. 230 mais 470 igual a 700. 470 mais 230 igual a 700. 700 menos 470 igual a 230. 700 menos 230 igual a 470. Vamos agora relacionar outros números. 1.200 mais 840 igual a 2.040. 840 mais 1.200 igual a 2.040. 2.040 menos 840 igual a 1.200. 2.040 menos 1.200, 840. A número 2. Fátima tinha 480 rosas e usou 120 delas para fazer arranjos. Veja como ela calculou quantas rosas sobraram e como ela fez para verificar se o cálculo estava correto. O raciocínio de Fátima está correto, pois a adição e a subtração são operações inversas. Qual foi o raciocínio dela? Para saber quantas rosas sobraram, basta contar quantas rosas ficaram fora dos arranjos. Uma maneira é calcular 480 menos 120. Para verificar se meu cálculo está correto, se eu juntar a quantidade de rosas que sobraram com a quantidade de rosas que usei para fazer os arranjos, devo obter como resultado a quantidade de rosas que eu tinha no início. Então, posso calcular 360 mais 120. Agora, calcule o resultado de cada operação. Depois, faça como Fátima e confira se o resultado que você obteve está correto. Então, nós temos aqui 43.500 mais 35.700 igual a 79.200. 79.200 menos 35.700 igual a 43.500, ou 79.200 menos 43.500 igual a 35.700. 7.305 menos 2.630. 7.305 menos 2.630 igual a 4.675. 4.675 mais 2.630 igual a 7.305, ou 2.630 mais 4.675 igual a 7.305. Vamos lá para número 3. Luiz pensou em um número. Desse número subtraiu 17 e obteve 49. Em que número Luiz pensou? Então, Luiz pensou no número 66. Ok?
Se ele subtraiu, ele vai ter que inverter e fazer 49 mais 17, que vai dar 66. Então, ele obteve o resultado. Agora ele já sabe que 60, que desse número, ele subtraindo 17, 66 subtraindo 17, ele obteve 49. Problemas com adição e subtração. Giovana tem 25 lápis de cor e Júlio tem alguns lápis de cor. Lembrando que a gente não sabe a quantidade de lápis de cor de Júlio. Eles têm juntos 55 lápis de cor. Quantos lápis de cor Júlio tem? Então, a gente vai ter que fazer 23 mais um número que a gente não sabe é igual a 55. Vamos inverter, fazer a continha inversa, se é adição, subtração. Então, 55 menos 23 igual a 32. Então, Júlio tem 32 lápis de cor. Uma fábrica de roupas produziu em um dia 8.600 camisetas das seguintes cores: azul, preta, amarela e vermelha. Dessa quantidade, 1.500 eram azuis e 2.500 eram vermelhas. É possível saber quantas camisetas pretas foram produzidas? Por quê? Vamos perceber que, sem saber a quantidade de camisetas amarelas produzidas, não é possível determinar o número de camisetas pretas, né? Você encontrou dificuldade em resolver o problema? Compartilhe sua experiência com os colegas e o professor. É uma resposta pessoal. Para resolver o problema apresentado, está faltando um dado. Qual é esse dado? Qual seria a quantidade? Está faltando a quantidade de camisetas amarelas produzidas. Ok? Reescreva o problema para que seja possível resolvê-lo. Depois peça a um colega que resolva no caderno. É você que irá fazer, tá? Então, é uma resposta pessoal. 3. Luan está brincando de equilibrar a balança com caixas. Ele colocou caixas em cada prato e a balança ficou equilibrada. O prato 1 e o prato 2. Então, ele botou 5 gramas, 9 gramas, 3 gramas, 12 gramas e 5 gramas. Escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 1. Então, você vai ter que somar o prato 1. Vai dar 5 mais 9 mais 3, 17. Escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 2. Aqui, 12 mais 5 igual a 17. Então, vamos lá. Vamos para o prato 1. 5 mais 9 mais 3. 14. A gente vai somar aqui, 14 mais 3 e copiar o número, o algarismo 3, né? Então, 14 mais 3, 17. Nós teremos que fazer essa continha na horizontal e por etapas. Primeira etapa, depois a segunda etapa. Para resolvermos a segunda etapa, teremos que colocar esse número aqui, copiar o número 3, senão a operação não vai fechar corretamente. O prato 2,
12 mais 5 igual a 17 e copiando o 17 aqui embaixo. Luan resolveu tirar uma caixa de 5 gramas do prato 2. O que aconteceu com a balança? Ela ficou desequilibrada. Por que aqui ela ficou equilibrada? Porque por mais que tenha quantidades, representando quantidades, o número de quantidades diferentes, nós temos de 5, de 9, de 3, e aqui nós temos de 12 e de 5, na verdade nós temos a mesma quantidade, prova aqui, 17 e 17 gramas, tá? Mas quando tiramos o 5 da segunda balança, ela vai ficar desequilibrada. Para que a balança volte a ficar equilibrada, que caixa Luan precisa tirar do prato 1? Ele precisa tirar a mesma quantidade que ele tirou daqui, do prato 2. Então, seria 5 gramas, tá? Veja como Luan colocou outras caixas nos pratos da balança. Se ele quiser colocar uma caixa de 2 gramas no prato 1, qual é a massa da caixa que ele deve colocar no prato 2, para que a balança continue equilibrada? Vamos lá na resposta, 2 gramas. Ele vai ter que colocar aqui 2 gramas. Ok? Vamos seguir a página do livro. Iremos trabalhar com gráfico. Gráfico de barras horizontais. Horizontal e vertical, tá? Nós vamos trabalhar com horizontal. Uma escola fez uma pesquisa sobre a quantidade aproximada de água que os alunos bebem em copos de 250 ml. O resultado dessa pesquisa foi representado no gráfico a seguir. Observe a resposta e responda as questões. Vamos observar o gráfico e depois responder as questões. Então, nós temos o gráfico e vamos responder as questões abaixo sobre o gráfico. Quantos alunos bebem aproximadamente 9 copos de água por dia? E quantos bebem aproximadamente 10 ou mais copos de água por dia? Então, vamos lá, 500 alunos, 478 alunos. Então, são 2 perguntas e 2 respostas. Quantos alunos bebem aproximadamente 9 copos de água por dia? 500 alunos. E quantos bebem aproximadamente 10 ou mais copos de água por dia? 478. Vamos observar aqui. 478 e 500. Ao todo, quantos alunos responderam à pesquisa? 1.858 alunos. O que você fez? Você somou todos os números de pessoas e você chegou a esse número aqui. Quantos copos de água você costuma beber por dia? Converse com os colegas e o professor sobre a importância de se manter hidratado. Isso é uma resposta pessoal. Vamos para 49. Alice vai ao museu no próximo fim de semana. Curiosa, ela decidiu pesquisar a quantidade de museus que existem em alguns estados do nosso país. Veja o gráfico feito por Alice com os dados dessa pesquisa. Vamos lá. Quantidade de museus que ela pesquisou. Agora, respondendo, analise o gráfico, observando a quantidade de museus em cada estado citado e compare essas quantidades escrevendo um texto com suas conclusões. É uma resposta pessoal, ok? Você vai ter que analisar
e depois de escrever um textozinho. Esse texto pode ser feito no caderno, tá? Vamos lá, a página 48. Tiago foi de carro a uma cidade a 285 quilômetros de distância da casa dele. Quando ele iniciou a viagem, o odômetro do carro marcava 3.025 quilômetros. Perguntas: quantos quilômetros o odômetro marcava quando Tiago chegou à cidade? 3.310. O que você fez aqui? Ele somou a quantidade, a quilometragem que ele, quando saiu, com a quilometragem que ele iria percorrer para chegar à cidade. E aí chegou a esse resultado. Antes de sair da cidade, o odômetro marcava 3.405 quilômetros. Quantos quilômetros Tiago andou nessa cidade? 95 quilômetros. No Brasil existe o Código de Trânsito Brasileiro. Você conhece alguma lei desse documento? Converse com os colegas e o professor sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Uma resposta pessoal. Complete as operações com o número que falta em cada uma. Então vamos lá. Qual número que menos 200 daria 700? 900 menos 200, 700. 2.000 mais 6.000, 8.000. 111 mais 555, resultado 666. 1.000 menos 500 igual a 500. Vamos lá, complete as operações com os algarismos que faltam. Aqui você vai fazer o seguinte: para você saber esse resultado, chegar a esse resultado, você vai ter que fazer uma operação inversa. Então, como que você vai fazer? 7 com mais 2, 9. E assim, você vai chegar lá, 9 com mais 9, 18. Põe mais umzinho aqui. 3 com mais 7, 10 mais 1. 3 com mais 1, 4, com mais 1, 5. Ok? Então, vai 2.084 mais 5.974 é igual a 8.058. 5.332 menos 1.145 igual a 4.187. Vamos para a última página. Leonardo ganhou um quebra-cabeça de 500 peças e quer montá-lo em 3 dias. Elabore um problema que envolva adição e um problema que envolva subtração de acordo com essa situação e dê para um colega resolver. Claro que é você que vai ter que fazer e você pode pedir até para os seus pais resolverem para você, mas você cria, é importante que você crie, tá? Descubra os números em que Valéria e Ulisses pensaram. Então vamos lá. Pensei em um número, depois adicionei 1.450 e obtive 2.130. Em que número pensei?
680, pensei no número 72.457 e dele subtraí um número. Como resultado, obtive 18.773. Que número subtraí de 72.457? 53.684. Você inverteu. Se aqui ela adicionou, então ela vai, para ela saber, ela vai ter que fazer uma subtração. Uma subtração, subtraindo 72.457 menos 18.000, vai dar esse resultado. Como você pensou para descobrir os números? Converse com os colegas. Então, todos os dois, vão ter que fazer a operação inversa, que será de subtração. Aí você vai colocar o que você entendeu para chegar a esse resultado. Pode colocar no caderno, ok? Beijinhos, fiquem com Deus.